Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar sobre um fenômeno político importante do final do Império envolvendo a capoeira, que é a formação da Guarda Negra da Redentora. Bom, se você não assistiu o meu último vídeo sobre a participação da capoeira na política imperial, então pare de assistir esse aqui e vá assistir esse outro vídeo, porque é impossível entender a Guarda Negra sem entender a participação dos capoeiras e das maltas de capoeira na política do final do Império. Bom, sobre a Guarda Negra, o nome já fala o que era, né? Então era uma guarda formada por negros e homens de cor, como era dito na época, que defendia a Redentora. E a Redentora era a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, libertando do cativeiro os escravizados em 13 de maio de 1888. Então era basicamente uma milícia que atuava no formato das maltas de capoeira, no formato que as maltas de capoeira atuaram nas últimas 2 décadas do Império, e essa milícia, esse grupo chamado de Guarda Negra, atuava em defesa da monarquia. Mas por que negros e capoeiras defendiam a monarquia nesse período? Será que é apenas por causa da assinatura da Lei Áurea? Então, na verdade, é um pouco mais complexo de se entender essa situação. Bom, para começar, a monarquia, e especialmente Dom Pedro II, gozavam de uma grande popularidade entre os mais pobres, principalmente escravos e libertos. De fato, ele era uma figura bem carismática, bem popular, mas isso foi reforçado por uma série de medidas e de políticas que ele incentivou, que ele defendeu, como por exemplo a Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertava os nascidos em cativeiro. Mas na verdade essa lei era uma falácia, porque esses libertos continuavam sobre o trabalho compulsório servindo seus senhores até os 21 anos de idade. Então quem nasceu e se beneficiou dessa lei em 71 permaneceu no cativeiro em trabalho forçado até 88, quando houve a abolição. Então, na verdade, a lei era uma grande falácia, mas mesmo assim era uma lei popular que levou os negros, os escravos, os libertos a apoiarem ainda mais a monarquia. E também a gente tem que lembrar que a partir de 1850 não havia mais chegada de novos cativos no Brasil. Então a escravidão estava já para se acabar, né? A série de leis que foram implementadas a partir da metade do século XIX foram, na verdade, uma forma de suavizar, né, o fim da escravidão e de, inclusive, atender interesses da elite escravocrata, como, por exemplo, a lei do sexagenário, que libertava os maiores de 60 anos e, no fundo, livrava os senhores de ter que arcar com esse escravo velho que era pouco produtivo para ele. Mas o fato é que quem encampou essas leis abolicionistas foi o Império, foi o imperador e o Partido Conservador. O Partido Liberal acabou não tomando frente nessas leis. Então houve uma maior identificação de parcela da população negra, escravos, libertos e capoeiras com a monarquia e com o Partido Conservador. Isso explica, como eu já disse no outro vídeo, essa maior ligação da capoeira com o Partido Conservador. Embora os liberais também houvessem essa ligação, havia essa ligação de capoeiras com o Partido Liberal, mas ela foi mais íntima, mais intensa com o Partido Conservador. Bom, então para terminar esse panorama político do final do Império, a gente tem que entender que havia 3 partidos políticos nesse momento. O Partido Conservador, que defendia uma monarquia centralizada,
o Partido Liberal, que defendia uma monarquia descentralizada, e o Partido Republicano, que defendia o fim da monarquia, a proclamação da República, e era formado basicamente por cafeicultores paulistas, já que o centro da economia do café tinha migrado da Baixada Fluminense para o oeste paulista. E esses cafeicultores, que eram poderosos senhores de escravos, ficaram possessos, irados com o imperador, quando houve a Lei Áurea, que retirou deles boa parte da sua mão de obra, boa parte da sua propriedade, na visão deles, sem dar nenhum tipo de indenização. Então, a partir da Lei Áurea, de 1888, o Partido Republicano ganha muita força e começa a pressionar muito pelo fim da monarquia. Então, é nesse contexto que surge a Guarda Negra, defendendo a monarquia contra os republicanos, embalada por essa tradição de participação política das maltas de capoeira junto aos partidos da época. Bom, a Guarda foi criada pelo José do Patrocínio, que era um político e jornalista da época, fundador do jornal Cidade do Rio. O José do Patrocínio era um negro da elite que apoiava a monarquia, e assim como ele, havia outros negros que apoiavam a monarquia, como por exemplo o André Rebouças, que era um abolicionista, inclusive amigo do Dom Pedro II e apoiador da monarquia. Então havia esses membros da elite negros que apoiavam a monarquia. Então o José do Patrocínio articulou a Guarda Negra e deu um sentido político para ela, que inicialmente não era de violência, ou pelo menos não teoricamente. A ideia era de proteção da Princesa Isabel e da monarquia e a defesa do terceiro reinado, porque o Dom Pedro II já estava doente e a Princesa Isabel era herdeira do trono. Então já havia a defesa do terceiro reinado por parte dos monarquistas e da Guarda Negra. Além do José do Patrocínio, havia outra figura importante, que era o chefe da guarda. O chefe da guarda nos mesmos moldes dos chefes de maltas de capoeira, das maltas de capoeira. Então esse chefe da guarda chamava-se Clarindo de Almeida, e ele publicou no jornal uma declaração sobre a Guarda Negra. E ele fala o seguinte: o nosso fim não é levantar o homem de cor contra o branco, mas restituir ao homem de cor o direito que lhe foi roubado de intervir nos negócios públicos. Então a gente percebe essa intenção de participação política. Outra coisa interessante da Guarda Negra é que ela foi o primeiro grupo a positivar o termo negro, que até então era ofensivo. As pessoas chamavam os outros de negro de forma pejorativa no Brasil do século XIX. Mais ou menos como aconteceu com a palavra nigger nos Estados Unidos, que até hoje é usada de forma pejorativa. Então a gente percebe que existia um forte recorte político, ideológico e racial nesse grupo, que na verdade durou pouco tempo, porque ele foi formado após o 13 de maio, então em 1888, e acabou com a proclamação da República em 1889. Então, apesar desse discurso de defesa, a Guarda Negra começou logo a adotar posturas violentas nos mesmos moldes das maltas de capoeira, ou seja, invadindo comícios republicanos, destruindo palanques, atacando líderes, perseguindo republicanos nas ruas. Então começou a ter uma série de ações violentas da Guarda Negra contra os republicanos, que estavam em alta, o movimento republicano estava em alta após a abolição, e a Guarda Negra atuou de forma bem violenta contra eles. E logo começou a ficar explícito, a ficar claro um apoio do governo com esse grupo e uma conivência com essas atitudes violentas. Porque quem estava no poder, no ministério, era o Partido Conservador e, portanto, tanto o Partido Conservador como o Império, o Imperador, se mostraram coniventes com essas ações violentas da Guarda Negra.
Então, por exemplo, não tinha participação da polícia quando tinha essas pancadarias, ninguém via a polícia, não tinha prisão desses capoeiras, né? Então começou, ficou claro que havia conivência com as atitudes deles. Bom, as coisas começam a mudar quando a Guarda Negra faz um enorme ataque a um comício republicano em julho de 89, um comício que comemorava a Revolução Francesa, o aniversário da Revolução Francesa e, portanto, da República. Então, após esse embate violento que houve, ocorre a queda do Ministério Conservador do João Alfredo e assume o Ministério Liberal do Visconde de Ouro Preto. Então, quando os liberais chegam ao poder, como já havia acontecido antes, ocorre uma maior perseguição às capoeiras. Então, antes mesmo de acabar o Império e começar a República, ocorre essa perseguição que enfraquece as maltas e enfraquece a Guarda Negra. Não só por causa das prisões e do desmembramento de certa força política das ruas, como também o apoio político dessas elites intelectuais como o próprio José do Patrocínio, que acaba virando a casaca e defendendo os liberais e posteriormente os republicanos, porque percebeu que a monarquia estava muito fraca, que ela ia cair, e como ele estava interessado em se alavancar como político, ele passa a defender o campo republicano. Então é isso, a Guarda Negra foi um fenômeno que durou pouco tempo, cerca de um ano e meio, entre 88 e 89, mas foi algo único, que não aconteceu em outra parte do mundo, que é a formação de uma milícia de negros defendendo a monarquia que foi a grande promotora da escravidão, de um império escravocrata que prolongou esse sistema de cativeiro durante muitos anos, sendo o último país das Américas a abolir a escravidão, foi o Brasil. Então, aparentemente contraditório, na verdade, para a gente entender a Guarda Negra, a gente tem que entender essa política do final do Império e entender essa tradição das maltas de capoeira participando da política. Né? Perceber que havia um projeto republicano que na verdade era um projeto encampado pelos escravocratas, pela elite escravocrata, um projeto burguês que não tinha nada que interessasse essa população pobre, negra e liberta. E ao contrário, havia uma identificação dessa parcela da população com a monarquia e com o projeto do Partido Conservador no final do Império. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curta e compartilhe com outros capoeiras que se interessam pela história da capoeira e com outras pessoas que se interessam na história do Brasil e na participação de populares e de negros nessa história. Beleza? Forte abraço e até a próxima!